Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E antes da gente começar, eu gostaria de convidar todos a fechar os olhos, elevando o nosso pensamento a toda a espiritualidade amiga que nos envolve nesta manhã. Vamos sentindo em especial a presença do nosso anjo da guarda, que cuida e zela por nós desde o nosso nascimento. Vamos também sentindo o amor de Maria de Nazaré, que nos envolve, a nossa mãe espiritual. Vamos entregando a ela as nossas angústias e aflições e recebendo em troca todo o amor, todo o carinho que só uma mãe pode nos dar. E ela nos leva até a presença do seu Filho, nosso Mestre Jesus, que nos acolhe, nos envolve em um abraço de profundo amor e carinho. Ele nos convida a viver o seu Evangelho e nos leva à presença de Deus, nosso Pai, que só temos a agradecer tudo aquilo que acontece em nossas vidas. E como forma de gratidão, vamos entregando a Ele a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. E assim seja, graças a Deus. Bem, é uma alegria então estar com vocês nesse dia. E o tema de hoje é um tema que ele é, eu diria assim, aqueles ensinamentos de Jesus que é espinhoso para a gente. Sabe aqueles ensinamentos que quando a gente vê, assim, nossa, mas como que eu vou fazer isso? É uma passagem, esse ensinamento está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e é sobre amar os inimigos. E nessa passagem Jesus diz assim: amai os vossos inimigos e fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que estás nos céus. Porque se só amardes os que vos amam, qual que será a sua recompensa? Bem, quando a gente fala de amar os inimigos, essa palavra inimigo é um pouco pesada, né? Inimigo, eu não tenho inimigos hoje. Ou vamos suavizar essa palavra por desafetos. A gente tem os nossos desafetos. Mas não deixa de ser uma atitude desafiadora para nós. Porque a gente, voltando à passagem de Jesus, ao ensinamento de Jesus, Jesus está pedindo para que a gente ame os nossos inimigos, os nossos desafetos. Então, durante a nossa trajetória, a nossa vida, é normal aparecer alguma pessoa que acabe provocando em nós desequilibrando a gente. É um encontro, às vezes, que vai sair faísca, vai dar problema. Um pensa de um jeito, outro pensa do outro, aí gera uma ofensa, uma agressão, e você pega aquela agressão e aquela ofensa e guarda dentro do teu coração. E aquilo, e qual que é o risco? De carregar isso por um bom tempo. Carregar isso por anos, décadas. Às vezes as pessoas carregam essas mágoas e ressentimentos por outra pessoa durante a vida toda. Então, Jesus ele está pedindo para a gente ter uma atenção especial a isso. Porque quando a gente fala do perdão das ofensas, né, que é o primeiro passo para a gente realmente, de fato, amar os inimigos, quando a gente fala de perdoar o agressor, perdoar aquele que me agrediu, não dá a impressão que a gente está fazendo um favor para o outro. Então é o outro, além de ter me agredido, de ter me ofendido, e eu ainda tenho que perdoar ele. Mas, na verdade, a recomendação de Jesus, ela tem um caráter diferente. Jesus está falando, quando ele pede para que a
a gente ame os inimigos, ele está, na verdade, incitando a nós para que a gente lembre que o maior beneficiário desse amor aos inimigos somos nós mesmos. Porque não sei se vocês perceberam, tudo aquilo que, toda a mágoa e ressentimento que a gente guarda conosco, um fato, uma pessoa, uma situação que aconteceu lá atrás, que ainda causa em mim lembranças negativas, é como se eu estivesse preso, é como se eu estivesse acorrentado a essa situação. Então, o próprio Emmanuel, ele tem uma frase que é muito interessante. Ele diz assim: quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará de libertação de si mesmo. Quem perdoa recebe o alvará de libertação de si mesmo. Então, a recomendação de Jesus não é de fato, não é em primeiro lugar fazer o bem para o outro, mas o primeiro que vai ser beneficiado dessa atitude somos nós mesmos. Então, eu queria agora colocar um relato pessoal. Alguns anos atrás, eu estava num grupo de WhatsApp. E grupo de WhatsApp, gente, tome cuidado com o grupo de WhatsApp. É um local muito propício para que a gente coloque para fora todo o nosso lado primitivo. Porque assim, é, é muito fácil você se envolver numa discussão num grupo de WhatsApp, porque sabe o que acontece? O grupo de WhatsApp, você está longe da pessoa. Então você pode digitar ou você pode mandar mensagem, você não precisa olhar para a cara da pessoa. Então você vai falar muito mais, você vai agredir muito mais, você vai ofender muito mais do que você estivesse falando cara a cara com a pessoa, né? Então, e outro ponto, né? Grupo de WhatsApp às vezes tem 50 pessoas e tem dois discutindo, vira uma arquibancada, né? Vira uma plateia daquele espetáculo grotesco, né? E eu me envolvi numa discussão como essa. Então, foi uma discussão que o agressor mandando ofensas, eu comecei a rebater, e rebate de cá, rebate de lá, rebate de cá, rebate de lá, e aquilo foi se acalorando cada vez mais, uma cena dantesca. Terminou aquela situação, né? E é interessante porque a gente não quer terminar, porque o orgulho ele grita mais alto. O orgulho fala para a gente o seguinte: não deixa a pessoa sair por cima. Você tem que ser o último a falar. Bem, mas a discussão, né, terminou ali, terminou no grupo, mas o sentimento, a mágoa ficou no coração. E eu me senti assim, eh, depois daquilo, eu me senti mal. Me senti muito mal, eu fiquei pensando, fiquei refletindo, mas por que que foi tudo isso? Não precisava, enfim. Mas aquele sentimento foi se arrastando por vários meses, vários meses daquela forma. E assim, gente, o orgulho não deixa que a gente tome atitude, né, para que a gente possa se reconciliar. O orgulho grita muito forte em nós nesses momentos. Mas enfim, o tempo passa, aquela mágoa, aquele ressentimento continua no coração. E é interessante porque parece, como eu falei, que a gente fica algemado àquela pessoa. Então, às vezes, eu ouvia falar daquela pessoa, pá, voltava aquele sentimento negativo. Era como se eu pegasse de novo aquele momento, né, e relembrasse tudo do que aconteceu. Aí tinha aquele outra, né, um outro momento, alguém falava que tinha algum evento, me convidava para um evento,
Só que eu lembrava assim: "Ai, mas aquela pessoa pode estar lá, eu não vou. E se eu encontrar com ela? Ah, eu não quero nem ver". Percebam que a gente fica preso mesmo à situação? Enfim, o tempo passa, alguns meses passam do ocorrido, e um belo dia, né, eu que não sou uma pessoa muito de lembrar dos sonhos que eu tenho um sonho com essa pessoa, que eu discuti no grupo. E e nesse sonho, eu conversava com essa pessoa, eu não lembrei do que a gente tinha conversado, mas a gente estava conversando no sonho. Então, eu acordei naquela manhã, eu acordei e com um desejo gigantesco de, eh, de mandar uma mensagem para ela. E eu, assim, eu não sei até hoje como que eu consegui forças de vencer o meu orgulho, e eu mandei uma mensagem, logo de manhã. Eu mandei a mensagem falando: "Oi, tudo bem? Bom dia. Como é que você está? Essa noite eu tive um sonho, eu sonhei que eu estava conversando contigo e queria saber se você está bem". E nessa hora, eu falei assim: "Meu Deus, qual vai ser a resposta? Agora tudo pode acontecer". Mas a resposta, né, ela quando eu vi a resposta, eu tive certeza que aquilo foi tudo uma preparação da espiritualidade. Que a gente, com certeza a espiritualidade já estava planejando essa reconciliação. Porque a resposta foi a seguinte: "Olá, oi, eu estou bem, obrigado por perguntar. Oh, que legal, eu também estava querendo falar com você". Então, aquele momento acabou. Parece que foi tirado com a mão aquele peso que eu carregava no coração. E eu tenho certeza que da parte dele também foi a mesma coisa. Então, percebam que a gente precisa dar um passo, a gente precisa dar um passo para essa reconciliação às vezes. E quando e quando Jesus, ele recomenda para a gente amar os inimigos, como eu falei, é uma atitude complicada, né. Nossa, mas isso é difícil demais. Mas Kardec, ele não está falando, né, de pegar, assim, do dia para a noite, aquela pessoa que te ofendeu, você convidar ela para um churrasco. Não é isso. Porque a gente não tem como ter o mesmo sentimento, o mesmo nível de sentimento de uma pessoa, uma pessoa que a gente ama, né, uma pessoa que convive conosco, de uma pessoa que, a gente teve um desentendimento no passado. Não é assim instantâneo. Mas Allan Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz para a gente um passo a passo de como a gente começa a resolver essas situações. Então, Kardec diz assim, que amar os inimigos, primeiro passo, não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. Então, o primeiro passo para amar os inimigos, você pode já fazer bem longe daquela pessoa que você teve um desentendimento. E o primeiro passo qual que é? É lembrar da pessoa, lembrar do fato, da situação, mas não desejar nada de mal para essa pessoa. Não lembrar, não guardar ódio, não vibrar o mal. Esse já é o primeiro passo. Se a gente conseguir isso, a gente já está meio caminho andado de resolver a situação. Já é o primeiro passo, e é difícil. O segundo passo que Kardec diz já é um nível acima. Ele fala que depois disso, depois que a gente deixa de desejar o mal, não ter desejos de vingança, já é desejar o bem ao invés do mal. É evitar que por palavras, que por atos ou por, né, atitudes, tudo aquilo que possa prejudicar a pessoa. Então,
olha só, até aí, tá, eu tô numa ponta, o meu desafeto tá na outra, e a gente não tá se falando, mas eu já tô resolvendo muita coisa. É o não fazer o mal, mas já começar a fazer o bem, desejando o bem. E no último passo, aí é o maior de todos, é finalmente retribuir sempre o mal com o bem, sem a intenção de humilhar. Aí já é uma outra esfera, que a pessoa que te ofendeu, ela pode te ofender novamente, e você já tem um nível de entendimento de que, olha, o que essa pessoa está fazendo para mim, eu não vou aceitar essa ofensa, eu vou seguir a minha vida. É não, é retribuir o mal que possa chegar com o bem. Ah, eu vou colocar o nome dessa pessoa ali na caixinha de vibração, porque essa pessoa está precisando de auxílio. Então esse é um outro passo, é o último passo. E aí quando a gente se coloca nessa dessa forma, a própria espiritualidade de alguma forma vai nos conduzir para que a gente possa, em algum momento, se reconciliar de fato. E tem um outro ponto interessante. Emmanuel, foi o mentor, né, o guia do Chico, ele dizia o seguinte, que observe que Jesus, ele nos recomenda amar os nossos adversários, mas ele não nos recomenda a aceitar ou amar aquilo que eles fazem. Então, Emmanuel está querendo dizer o seguinte: olha, você pode muito bem, você tem total condição de discordar das atitudes, das palavras de alguém e não odiar ela. E hoje em dia isso está difícil, né? Isso está difícil. A gente hoje, essa é uma dificuldade muito grande. A pessoa pensa diferente de mim. O que, que eu já faço? Bloqueio ela na minha rede social. Bloqueio que eu não quero ver mais o que essa pessoa está falando. Então, isso são situações que a gente pode, de fato, colocar em prática. Lembrando que quem vai se beneficiar disso somos nós mesmos. Hum, O outro vai se beneficiar? Com certeza. Mas nós seremos os primeiros a ter uma vida mais leve, uma vida mais solta, uma vida mais próspera. A gente vai deixar de ficar carregando nas nossas costas, às vezes, uma coleção de desafetos que a gente pode carregar pelo resto das nossas vidas. Né? E para terminar, eu gostaria de contar uma história real, uma história vivida. Foi testemunhada por Chico Xavier, mas ele só observou, ele não participou de fato da história. Conta-se que lá em Pedro Leopoldo, a cidade lá em Minas, onde o Chico ele cresceu, conta-se que certa vez teve um assassinato na cidade. E nesse assassinato, nesse momento, foi um momento assim que deixou aquela cidade de Pedro Leopoldo, uma cidade pequena. A cidade ficou assim abalada com aquele crime. Um jovem rapaz, ele apareceu morto. E quem foi a primeira pessoa a ver aquele rapaz, aquele jovem morto, foi a própria mãe. Então a mãe entrou em total desespero, desequilíbrio, revolta diante daquilo que tinha acontecido com seu filho. A polícia, ela foi investigar o crime, mas não encontrou pista nenhuma. Não sabia por onde começar, quem tinha sido, né, o assassino daquele jovem rapaz. O tempo passa e o coração daquela mãe continua profundamente amargurado, com saudades do filho, com revolta sobre aquilo que aconteceu, sem saber quem tinha tirado a vida do filho.
E um determinado dia, uma amiga, né, dessa mãe, ela ela se, ela se comoveu com a situação, e ela falou assim: "Olha, eu não poderia ir na sua casa e fazer o evangelho no lar com você? Porque eu acho que você já conhece todos os benefícios, né, do evangelho no lar". Essa amiga se prontificou, aquela mãe, triste, ela aceitou o convite, e essa amiga, ela trabalhava no centro que o Chico também trabalhava, e convidou o Chico, falou: "Chico, vamos lá, vai comigo lá para fazer esse evangelho no lar, essa mãe está precisando muito desse apoio". E o Chico, é claro, que foi. Parênteses nessa história, né, pausa nessa história. Agora imagina só, olha que beleza, sonho de consumo é um evangelho no lar com a presença do Chico Xavier, né. Isso aí, gente, né, né, quem teve essa bênção, assim, foi realmente algo fantástico, é algo fantástico. Mas enfim, na noite marcada, o Chico com a amiga foi na casa da mãe, a mãe abriu, recebeu eles, né, eles começaram a fazer a prece inicial do evangelho e bate na porta. Alguém bate na porta, a mãe vai lá, né, abrir a porta, e na porta de casa tá lá um rapaz, todo sujo, sabe aquele aspecto daquelas pessoas que já estão vários meses na rua, todo maltrapilho, e aquela pessoa, aquele rapaz, ele pede para né, para a mãe, assim: "Viu senhora, a senhora não tem um alimento para me dar? E também um agasalho, porque eu tô com fome e eu tô com muito frio". E aquela mãe fala assim: "Ô meu filho, faz o seguinte, a gente está fazendo agora uma oração e entra aqui em casa, espera um pouquinho, quando a gente terminar, a gente vai jantar e aí você come com a gente". Ok, o rapaz sentou e ficou ali observando o evangelho no lar. Fizeram a oração, normalmente, a prece inicial do evangelho, abriram o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, e foi cair exatamente no capítulo 10 desse livro, que tem o título Bem-aventurados os misericordiosos, que fala exatamente do perdão das ofensas. Leram um trecho desse capítulo e começaram a conversar, a discutir sobre o tema, né? E num determinado momento, a amiga daquela mãe perguntou para ela, falou assim: "Viu, e falando em perdão, você o já conseguiu perdoar a aquela pessoa que tirou a vida do teu filho? Você já conseguiu perdoar essa pessoa?". Aí a mãe responde, fala assim: "Olha, é exatamente isso que o nosso mestre Jesus nos ensinou a fazer". Nesse momento, aquela pessoa, né, o rapaz que tinha batido na porta, todo maltrapilho, ela ele pega e interrompe. Ele fala assim: "Viu, a senhora é mãe do rapaz que foi morto algum tempo atrás?". Fala assim: "Sim, meu filho, eu sou a mãe dele". E nesse momento esse rapaz se ajoelha, já com lágrimas nos olhos, e fala para a mãe, para aquela mãe triste, fala assim: "Mãe, a senhora me perdoa, porque fui eu que fui o assassino do teu filho". E a mãe então, num ato ali automático, ela também se ajoelha, também chorando, abraça aquele rapaz e fala: "Ô meu filho, eu também, eu te perdoo sim. Eu te perdoo porque eu também preciso de perdão". Então, aquela reconciliação acontece, eles terminam o evangelho,
Eles tomam um alimento ali, o rapaz recebe um agasalho e dali ele vai até a polícia se entregar para que a justiça seja feita. A mãe então consegue seguir a vida em frente, mas ainda tinha uma surpresa. Naquela mesma noite, a mãe, ao dormir, ela teve um sonho. Ela sonhou, ela teve um sonho com o seu filho que foi morto. E nesse sonho, o filho diz assim: Mãe, acalma teu coração. Fica tranquila, mãe. Porque fui eu que conduzi aquele rapaz até a tua casa, para que vocês pudessem se reconciliar e seguir a vida em frente. Então essa história, ela nos deixa a mensagem de que a espiritualidade está sempre apoiando e esperando que a gente possa se reconciliar com aquelas pessoas que a gente teve algum tipo de desentendimento no passado. Que toda a espiritualidade torce para que a gente, no final da nossa existência aqui na Terra, quando a gente fizer a nossa passagem, a gente não carregue os desafetos. A gente só carregue lembranças de amor das pessoas que cultivamos ao nosso redor. Então, que a gente possa, aos poucos, dar os primeiros passos para essa reconciliação. E para terminar, gostaria de convidar todos a fechar os olhos novamente, agradecendo aos nossos amigos espirituais, agradecendo ao Mestre Jesus pelos seus ensinamentos e a Deus pela oportunidade. E agora, vamos fazer um exercício prático do ensinamento de Jesus. Comece a lembrar de alguma pessoa ou das pessoas que em algum momento na sua vida te ofenderam, te agrediram, mas não lembre do fato. Se esforce para lembrar somente da pessoa. E lembre-se que ela é uma pessoa, ela é um filho de Deus como você. Ela também tem os seus defeitos e as suas imperfeições como você. E agora vai lembrando dessa pessoa, mas sem desejar mal para ela. E se esforce um pouquinho para que você comece a imaginar sentimentos bons saindo do teu coração e indo em direção a essas pessoas ou a essa pessoa. E que a gente também possa receber essas boas energias e lembrar que em algum momento também a gente pode ter agredido e pode ter ofendido alguém, que às vezes a gente nem se deu conta. Que a gente possa também eh, enviar esses bons sentimentos a essas pessoas e que a gente possa dar o primeiro passo para uma reconciliação e uma libertação definitiva dessas, dessas nossas, desses encontros que tivemos no passado. E assim, vamos agradecendo a Deus por estar conosco e pedindo que seu infinito amor continue sobre nós. Muito obrigado, Pai, e que assim seja. Muita paz e muita luz a todos.